Que a graça e a paz de Cristo esteja sempre presente em sua vida. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Lições Bíblicas de Adultos, primeiro trimestre de 2024, o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E nós chegamos à lição de número 7, a lição que traz o título O Ministério da Igreja. O texto áureo desta lição está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4 e o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A nossa verdade prática diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, versículos 11 ao 16. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e, acima de tudo, ore por nós, porque nós necessitamos das vossas orações. Nosso único objetivo aqui é contribuir com o crescimento teológico da sua vida, tá? Você que é aluno, você que é professor, a gente quer apenas contribuir em meio a tantos subsídios que são oferecidos na internet, no YouTube. Nós estamos aqui também trazendo a nossa pequena parcela, contribuição para aqueles que amam as Escrituras. A verdade prática da nossa lição diz que os dons ministeriais foram dados. Se são dons, eles foram dados, são dádivas. Nós temos os dons espirituais, nós temos as diversidades de operações e nós temos os dons ministeriais. Quando você olha para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, você vê que ele fala ali a respeito da diversidade de dons, ele fala também da diversidade de operações, e ele fala também da diversidade de ministérios. Aqui nós estamos falando não dos dons espirituais e também não da diversidade de operações, mas nós estamos falando dos dons ministeriais que são diversos. E aqui na carta aos Efésios, Paulo fala destes 5 ministérios que foram dados por Cristo para a edificação da igreja. Nós temos alguns objetivos específicos nesta lição. O primeiro é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. O segundo é elencar os ofícios ministeriais instituídos na igreja primitiva. E o terceiro e último objetivo é explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Logo no primeiro tópico da nossa lição, nós temos o ministério sacerdotal de todo crente. Aqui o nosso autor começa falando a respeito do ministério sacerdotal no Antigo Testamento. E ele começa dizendo, elencando aqui o primeiro ministério, a primeira forma de prática desse ministério foi no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios. Não havia ali uma liturgia estabelecida, mas logo no início, nós vemos ali já com 7 enos, nos primórdios da humanidade, já houve esta necessidade, de maneira que o líder da família, ele oficializava estes sacrifícios. Na era patriarcal, isso tomou uma proporção maior. Nós vemos nos dias de Jó,
Nós vemos nos dias de Abraão que foram sacerdotes que praticavam isso tendo uma tenda e um altar. Nós vemos também que Deus tinha como objetivo colocar a nação de Israel como um sacerdócio real e uma nação santa, conforme observamos em Êxodo, capítulo de número 19. Você sabe que Israel falhou neste propósito divino, porque enquanto Moisés subiu ao alto do Monte Sinai para receber de Deus as tábuas da aliança, Israel, as 11 tribos de Israel, praticaram ali a idolatria ao elegerem um novo Deus, um Deus bezerro. Somente uma das tribos não entrou nessa apostasia e Deus fez desta tribo, que é a tribo de Levi, um sacerdócio nacional, ao invés de fazer de todas as tribos, das 12 tribos, um sacerdócio universal, que é o plano de Deus. Tá? Nós vemos que, a partir daí, Deus limitou a prática sacerdotal à família de Arão e aos seus descendentes, né, a tribo de Levi. Mas este não era o objetivo do nosso Deus, porque quando Abraão encontrou-se com Melquisedeque, ele reconheceu Melquisedeque como um sacerdócio de ordem superior. E Melquisedeque é um sacerdócio universal, é um sacerdote tipo de Cristo. É por isso que o nosso comentarista diz que este sacerdócio que havia na antiga aliança, durante o período ali do sacerdócio levítico, apenas apontava para o verdadeiro sacerdócio, que é o sacerdócio universal, que é segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Agora é a igreja que constitui este sacerdócio real, essa nação santa. Todos os crentes, todos os salvos em Cristo são um sacerdócio real. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está também em Apocalipse 1, 5, 6, Apocalipse 5, 9 e 10, que Cristo fez de todos os salvos, daqueles que foram comprados com o sangue dele, um sacerdócio real. Então todos nós somos reis e sacerdotes, é por isso que nós oferecemos este sacrifício vivo a Deus. Esta doutrina, estou fazendo um resumo aqui do primeiro tópico, essa doutrina ela foi resgatada na Reforma Protestante através de Martinho Lutero e de outros que surgiram antes mesmo de Lutero, como João Hus e outros que participaram da Reforma. Eles resgataram esta doutrina do sacerdócio de todos os crentes, de todos os salvos. E por que isso é importante? Porque a Igreja Romana colocava um sistema hierárquico, era um sistema papal, como é hoje ainda, onde o sacerdócio é exercido primeiro pelo Papa, depois pelos arcebispos, por toda a hierarquia, até chegar nos padres que estão nas paróquias. Então, por que hoje se tem muita dificuldade de se entender essa doutrina? É porque a maioria das pessoas vieram do catolicismo romano, onde o padre é o sacerdote, e na igreja evangélica ela olha o pastor como a figura de um sacerdote, mas na verdade todos os salvos são um sacerdócio real, uma nação santa. É claro que, indo já para o segundo tópico, nós temos na igreja uma estrutura ministerial, e Paulo falou dessa estrutura, não é uma hierarquia, não é uma escadinha, mas Paulo falou dos 5 ministérios, o ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e mestre. Esses 5 ministérios, eles não estão um em cima do outro, eles estão um ao lado do outro. Então, é assim os 5 ministérios. Infelizmente, a tradição evangélica protestante de hoje,
ela segue o romanismo, entendendo uma escada, uma pirâmide, e não é assim. Os 5 ministérios, eles funcionam um ao lado do outro. O ministério apostólico é daqueles que lançam fundamentos. E tem aqueles que dizem só houve 12 apóstolos. De maneira nenhuma. Você vê outras pessoas, né, como Barnabé, você vê Apolo e outros que foram considerados apóstolos, o próprio Paulo, que não eram dos 12, né? É claro que alguns vão dizer que Paulo entrou no lugar de Judas, mas não foi assim, eles escolheram outro, né? Matias, para ser o substituto de Judas. O certo é que o ministério de apóstolo não se refere aos 12 que seguiram Jesus. Apóstolo é aquele que é enviado, apóstolo é aquele que lança fundamentos. Um exemplo de apóstolos aqui no Brasil foram os missionários Daniel Berg e Gunnar Ving. A palavra apóstolo não é o que você pensa quando a mídia fala isso para você, quando a teologia normal por aí fala isso para você, a teologia daqueles que relativizaram tudo. Apóstolo não é um título de alguém que está acima na pirâmide. Apóstolo é sim enviado, apóstolo é sim missionário. Nós temos aí o profeta, nós temos o pastor, o evangelista e o mestre. Mas para que você entenda, apóstolo é aquele que lança fundamentos. Pastor, nos 5 ministérios, é aquele que constrói sobre o fundamento dos apóstolos. Só pode ser construído em cima do fundamento apostólico. Há uma pedra angular, e a construção deve ser erguida sobre esta pedra. Então, o apóstolo, ele lança os alicerces, a fundação, aquilo que está para baixo. O pastor é o pedreiro que vem e ergue as paredes em cima desta fundação. Aí tem o fiscal. O profeta é aquele que é o fiscal. Lembrando que profeta aqui é o ministério de profeta, que é diferente do dom de profecia que qualquer crente pode ter. Nosso comentarista fala sobre isso na lição também. Separe dom de profecia de ministério profético. O ministério profético é aquele que é o fiscal da obra, aquele que passa e vai conferir se aquilo que está sendo construído pelo pastor está de acordo com a planta, está de acordo com o original, com o modelo, com o padrão. E qual é a planta? Qual é o modelo? O que é que diz como deve ser? É a palavra. Então, este é o ministério profético no Novo Testamento. Depois, nós temos a casa pronta. O evangelista é aquele que vai buscar os perdidos, aqueles que estão caminhando rumo ao inferno. O evangelista vai lá, busca eles e traz. Só que eles estão todos sujos, eles estão sujos pelo pecado. Vieram para a igreja, mas necessitam de uma limpeza. É aí que entra o ministério de mestre. Mestre é aquele que vai abrir a palavra e vai limpá-los através da ministração da palavra, do ensino bíblico. Então, esses são os 5 ministérios de maneira fácil aí para você entender. A questão dos diáconos não fazem parte desses 5 ministérios. Diáconos também são um ministério, mas de serviço, aqueles que serviam às mesas, conforme nós falamos em aula anterior, em Atos capítulo 6, houve a instituição dos diáconos. E presbítero? Presbítero não estava nessa hierarquia, aliás, não é uma hierarquia. Presbítero, ancião e bispo são termos semelhantes no Novo Testamento. Todos os ministérios eram tidos como presbíteros, seja ele pastoral, seja ele o apóstolo, eles eram presbíteros. Entre os presbíteros, eles escolhiam um que liderava durante certo tempo, esse era chamado de bispo. Mas tanto bispo, quanto presbítero, quanto ancião são palavras semelhantes no Novo Testamento. No último tópico, nós temos as qualificações para o ministério. Na verdade, Paulo, ao escrever aos seus filhos na fé, seja a Tito, seja a Timóteo,
ele fala das qualidades que são necessárias para alguém que almeja o ministério. Aqui no terceiro tópico, o nosso comentarista começa citando a de não ser apegado ao dinheiro. Quem exerce o ministério não pode ter o dinheiro como seu alvo, não pode ser avarento, também deve ser irrepreensível. O que é isso? Uma pessoa que não fica toda hora sendo repreendida por alguém. Não está falando de alguém que é perfeito, mas está falando de alguém que tem uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima e de qualquer escândalo público. Não é uma pessoa que necessita de correção o tempo todo. A pessoa que age dessa forma não serve para ser um ministro de Cristo. Também há qualificações de ordem social, né? Então, você tem essas qualificações morais, tem também sociais. Ele não deve ser soberbo, isto é, arrogante ou orgulhoso. É muito difícil você lidar com um ministro, com um obreiro que é soberbo, orgulhoso, arrogante. Não pode acontecer isso, porque se ele é um ministro de Cristo, Cristo é exatamente o contrário. Cristo, sendo Deus, abriu mão, renunciou, assumiu a forma de escravo para pagar o preço que era meu. Como pode alguém que é fruto da obra de Cristo no Calvário, que estava destinado ao inferno, ser soberbo, arrogante? Isso não pode acontecer com os ministros do Senhor. Também não pode ser irascível, truculento, violento, alguém que se ira com facilidade, alguém que sempre cria problema, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir. Isto não cabe a um ministro. Então, o ministro precisa ter essas qualidades, seja elas morais ou sociais. Meus queridos, eu espero que esses poucos conceitos eles sirvam para contribuir aí com a sua aula no domingo. Se foi importante para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude compartilhando este vídeo.